Meu irmão, você tá me caluniando ao vivo aqui? Meu Deus do céu. Bom, vamos começar, gente, pelo amor de Deus. Já... Sejam muito bem-vindos! Até que enfim, mais um vídeo, né? Mais uma semana aí de gravação, estudando a Bíblia, expondo falsos líderes, falsas igrejas, colocando o dedo na ferida. Esse trio de jovens aventureiros aqui do bairro Proibido, né? Só os milênios não entendem essa referência. Não, os milênios entendem, né? É a geração Z que não entende, né? Essa referência, esse que vos fala, Ângelo. Aqui à minha direita, o Leonardo, e na tela aqui de baixo, o senhor Wendel. Essa tríade maravilhosa de meus amigos que me fazem crescer cada dia mais, né? Estuda não pra ver, senão aí fico pra trás, né? Tem que ler bastante, graças a Deus, né? E espero que você que esteja ouvindo, você, meu amigo, minha amiga, também esteja lendo a Bíblia, porque senão não vai ser salvo, né? Uns falam que é pra ler o livro de Ellen White pra ser salvo, para nós tem que ler a Bíblia, né? Amém, irmãos? Amém. Amém. A não ser enganado, né? Tem que ler as escrituras. Rapaz, o Exatamente. camarada já começa alfinetando, hein? Boa. Lembrando que o teólogo daqui é o Wendel, hein? Nós somos É verdade. só os estudiosos. Bacharelado aqui é o Léo. Ih, rapaz, aí complicou, hein? Ah, mas bacharelado em onde? Badep? Não, ele não é não. Ele é Ibicamp. Presencial. Não, Tá vendo? beleza. Mas era um grauzinho a mais, né? Se fosse Badep aí não. Oh, meu Deus do céu. Não desmereça a ETAD, senhor Ângelo. É verdade, é tarde. E Badep aqui do sul, aqui no Paraná, perdão, meus irmãos paranaenses. Do jeito que Ibadep eu fiz, o básico. É que a Ibadep aqui no sul é mais forte do que o ETAD. Depende da região. É aquilo que a gente conversou, né? Um pouquinho das nossas denominações a gente precisava abraçar e estudar, né? Não tem jeito. Não Começar tem por algum como, né? lugar. Aí. Não. Tem como não. Mas é isso aí, gente. É muito bom estar aqui com vocês, hein? Vamos tocar. Vamos tocar mais um pouquinho nas feridas, como o Ângelo disse aí. Lendo agora. Fala, Wendel, perdão. Lembrando, pessoal, aí que a gente tá aqui para conversar. Não estamos aqui para teologar em cima de ninguém, nem dar carteirada, nada do tipo. Estamos aqui simplesmente amigos conversando e esperando de alguma forma contribuir com o crescimento de quem acompanha aí. Se você concorda, discorda, quer acrescentar alguma coisa, pode deixar nos comentários aí. A gente vai ler, vai responder conforme for possível e melhorar também. Se você tiver alguma opinião sobre melhorias, fala aí com a gente. Sugestão que a gente está prontos aí a crescer e se desenvolver mais e mais, né? Exatamente, mas crescendo também, ajudando, crescendo nós três aqui, né? E você que está ouvindo, essa quarta pessoa da fornalha aí. Crescendo com... E podemos até pensar aqui, né? Fazer um vídeo apenas respondendo as dúvidas e comentando as opiniões das pessoas aí, conforme eles vão comentando, hein? Exatamente, crescendo com provocação, porque sem provocação o mundo não é mundo, né? Tem que fazer pensar, né? Muitas vezes a provocação ela serve para aguçar o entendimento, a capacidade intelectual da pessoa, que infelizmente hoje em dia tá muito falha, né? Foi feita uma pesquisa recentemente, essa geração que veio agora é a primeira desde o século XIX que é mais burra do que a anterior. O QI é mais baixo do que a da anterior. Sempre estava uma crescente, né? Sempre uma geração com o QI, pelo menos a média de 3,5% a mais do que a anterior. E essa é a primeira que não é, né? E é estranho, né, cara? Porque nós estamos vivendo na era da tecnologia e informação, né? Hoje em dia, cara, a informação tá muito rápida, muito acessível e parece que é onde a inteligência É informação demais, né? Eu tava vendo uma professora falando assim, que as pessoas se informam de tudo, sobre tudo, muito rapidamente, mas não se aprofundam em nada.
Então, ouviu falar de alguma coisa sobre política, ouviu falar alguma coisa sobre ciência, sobre o foguete do Elon Musk que está dando ré agora, ouviu falar do homem que deu a volta agora ali na órbita da Lua, que tirou foto do lado escuro, né, com aspas aí, porque só é escuro porque a gente não tá vendo, mas o sol clareia o lado de lá. Então, as pessoas ouvem de tudo, mas não se aprofundam em nada. É muito, muito raso. E todo mundo achando que está entendendo alguma coisa, né? E aprendizado, de um modo geral, é tempo, determinação e estudo. Escrever, copiar, anotar, questionar, voltar para aprender de novo aquilo que você já tinha visto antes, porque você já esqueceu. 90% das coisas que a gente escuta, a gente esquece. Tá? Então, assim, é necessário recapitular, voltar e buscar o conhecimento novamente. Senão você vai esquecer, sim, vai perder. Acredito eu que é porque por conta da falta da escrita, né? Sim. Escrever exercita a mente. Hoje em dia a gente escreve, mas escreve no celular, né? Não faz rascunho mais à mão, não faz mais nada. Então acredito que por isso que a gente acaba tendo tanto conhecimento raso, não profundo sobre Eu não isso. vou me lembrar exatamente, mas o lado do pensar é um lado do cérebro. Não lembro se é o direito ou o esquerdo. Mas o lado de escrever, ele é o lado da arte. Então é o outro lado, é o outro hemisfério do cérebro. Quando você escreve, você está pensando e está ali desenhando, né? Porque a escrita é uma arte. Então você está desenhando. Então você está ativando os dois lados do cérebro. Então a probabilidade de você assimilar a informação é muito maior, muito maior. E é com esse início de conversa aí que vamos entrar então no assunto de hoje. Cara, a conversa passada nós falamos. Praticamente a nossa conversa girou em torno do capítulo 1 ao capítulo 4 da carta. Só que chega no capítulo 5, nós até demos uma pincelada, acho que foi o Ângelo que falou no outro vídeo sobre isso. Chega no capítulo 5, entra um assunto meio que bizarro aqui também, né? Tá acontecendo aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 5, que um rapaz ele está saindo com a sua madrasta. O Ângelo até comentou, né, que aqui, quando fala sobre a esposa de seu pai, se fosse a mãe dele, usaria um outro verbo, né, Ângelo? Você falou aqui sobre isso, né? Usaria o termo tel. Que é... Não, Não é tel tel, não. Tel é Deus, é Tocos. é isso aí. É que eu lembrei da mãe de Deus, né? Theotokos, o Christotokos, né? Que seria a mãe, mas como tá falando aqui sobre a esposa de seu pai, então, na teologia, esse termo aí, a maioria, pelo menos, a grande consenso dos estudiosos aponta que o cara, ele estava saindo com a sua madrasta. E isso causou... Calvino atesta isso. e causou um certo escândalo ali, né? E se a gente parar pra... Não ri não, Wendel, não é provocação não, é que eu fui presenteado pelo meu sogro pelo comentário de 1 Coríntios de João Calvino, Aí pô. sim, ó. O sogrão te deu esse? Aí, mano, Me deu esse. tem um peso maior agora esse livro. Você tá convertendo o seu sogro, cara, ao calvinismo. Misericórdia, irmão. Isso aí não é de Deus, não. Não, pelo Tô amor de Deus. brincando. Brincadeira aos meus irmãos calvinistas. Pelo amor de Deus, não posso dizer isso. Provocações. Deixa eu mudar o nome do programa de Será para Provocações, igual aquele da TV Cultura. Esqueci o nome dele, o velhinho lá, né? E, cara, voltando aqui ao assunto, e é interessante que esse tipo de bizarrice que estava acontecendo na igreja, por mais que a cultura pagã associasse, que nem você falou, né, Ângelo, sobre a imoralidade sexual, isso era algo que era contrário, inclusive, ao que, inclusive, as religiões da época, né? Porque era Não, nem sério, nos né? cultos. Não, nem aos cultos, igual eu falei. A prostituição, quando a gente entende hoje prostituição, a gente. Nesse contexto nosso, a gente imagina as do job, né? Por dinheiro, né? Já associado ao trabalho ao dinheiro. E no tempo lá era cultual, né? Era religioso, né? A prostituição era algo religioso, né? E nem Afrodite permitia tal blasfêmia, né? Na família, né? O orador Cícero, né, de Roma, ele afirmava que essa prática do incesto era praticamente desconhecida em Roma. Roma não tinha ideia do que era isso, não. Como é que funcionava, era algo que não se praticava. Apesar de, como o Ângelo bem pontuou,
o culto como objeto a relação sexual era algo até comum, mas o incesto era algo que não fazia parte da cultura romana e nem da cultura grega, não. Porque se a gente parar para analisar essa questão patológica, o pai em si, a figura paterna, ela tinha uma representação muito grande, tanto na cultura judaica quanto em qualquer religião. A figura do pai é algo importante, né? Tanto que quando, por exemplo, nós vamos lá na parábola do filho pródigo, que o filho mais novo pede a herança do pai, o escândalo maior tá ali, porque é como se o filho estivesse pedindo a morte do próprio pai para ter antes a sua herança. É como se ele estivesse dizendo: eu quero que o meu pai morra para que eu pegue logo a herança. E isso era mais escandaloso do que o próprio abandono do filho, de ter ido embora. Não é? O foco ali foi que o filho pediu que o pai morresse. Porque a figura paterna, em qualquer religião, é muito importante. E aqui nós estamos vendo que está acontecendo dentro da igreja de Corinto um caso em que o filho está saindo com a própria madrasta e a igreja, pelo menos do jeito que o apóstolo Paulo fala ali, está tratando isso como se fosse normal. O que é grave, porque é algo que está causando escândalo para os de fora e dentro da igreja está sendo levado como normal, Wendel. Eu acho. Não, antes de. Cortando de novo o Wendel agora no último vídeo. Por favor. Por favor. Quem vai falar isso pra Paulo tá no capítulo 1, né? Lá, a família de Chloe, né? Então, provavelmente é encabeçado ali. Literariamente é a única família que tá escrita aqui que foi contra, né? A priori é a família de Chloe, né? Ou ela tá encabeçada junto com algumas outras famílias que vão falar pra Paulo que tá acontecendo os problemas graves desse jeito ali, né? Capítulo 1, versículo 11. E a família de Chloe vai até Paulo e fala: ó, tá acontecendo um negócio lá não muito agradável lá que nem nos templos de Afrodite acontece. De fato, e esse ponto, né, que o Ângelo trouxe é até interessante para a gente analisar aqui, abrindo um parênteses no nosso assunto, né, que Paulo tinha fontes, né? Ele não chega lá, olha, ouvi falar, ouvi dizer, estão dizendo por aí, não. Quem me disse foi o pessoal da casa do Beltrano. Eles chegaram aqui e me trouxeram as informações. Então aí você já corta o diz que me disse. Então às vezes a gente precisa na igreja de pessoas que deem a cara a tapa. Não fui eu que falei o que está acontecendo. Eu vi tal coisa, aconteceu assim, assim, assim. A gente precisa de pessoas que se coloquem e cortem, né? A tal da fofoca do meio da igreja, porque um fala, outro fala, outro fala, outro fala, outro fala, mas no final ninguém assume que falou, ninguém assume que viu, então isso é muito importante para dar embasamento para Paulo poder argumentar sobre o que estava acontecendo na igreja, né? E voltando aqui, de fato, ao assunto, nosso assunto de hoje, essa imoralidade, né? O próprio Paulo vai falar no versículo 1 do capítulo 5, que é uma imoralidade tal, o mesmo tal aqui usado em João 3,16, né? Para falar do tal amor de Deus por nós. Então é algo tão imoral que não dá nem para mensurar, que nem entre os gentios isso acontece. Nem entre as pessoas que têm outra fé, outra convicção, outra filosofia, uma filosofia totalmente aberta para a prática sexual, não acontece. Mas no meio da igreja está acontecendo. E aí o maior problema de tudo, além do pecado em si, é a conduta da igreja no versículo 2. E contudo vocês estão cheios de orgulho. Olha que maravilha. Hoje em dia a gente tá até um mês do orgulho. Bizarro, né, cara? É terrível isso. É uma coisa absurda. Tá acontecendo um pecado gravíssimo no meio da igreja, um pecado de alto grau de imoralidade, e a igreja está se sentindo orgulhosa por ser, sei lá, inclusiva, por ser uma igreja que abraça todo mundo, que diz: venham pra cá do jeito que você tá tudo certo, tudo maravilhoso. Gente, não é. Os cara tá esquecendo a palavra limite, os cara tá batendo demais, você é louco. Então, assim, essa visão é completamente distorcida da realidade bíblica. Não é da nossa realidade. Da realidade humana é uma coisa. Agora, a realidade bíblica é totalmente fora do padrão, inclusive fora da cultura deles. Então, assim, eles não praticavam isso. Olha que coisa absurda. Eles não praticavam isso antes de conhecer Jesus.
Na fé politeísta deles, nos cultos que eles frequentavam lá nos templos de Afrodite, eles não faziam isso. Mas ingressaram, batizaram nas águas, participando de Santa Ceia, ouvindo Paulo, ouvindo Apolo, ouvindo sobre Pedro, ouvindo a mensagem do Evangelho, eles decidiram que podem fazer algo que antes não podia. Mas agora acho que pode. É um absurdo. E além de achar que podem, se orgulham de fazer. E a igreja, a comunidade, em volta, ao invés de condenar o queridão, a igreja aplaude, olha só como nós somos bonitos, né? Aqui é a Mas liberdade. será que, pegando isso que o Wender tá falando, será, Ângelo, que não é confundiram ou interpretaram errado, por exemplo, a própria mensagem do Evangelho? Dizendo que já que Deus amou o mundo e agora não há condenação para aqueles que creem em Jesus, eu tô aqui unindo vários versículos de várias outras cartas. Gente, eu não tô dizendo que tá tudo isso em Corinto, eu tô pegando aqui a mensagem geral, né, do que tá no texto bíblico, porque o nosso intuito aqui, e logo logo nós vamos, entre aspas, né, alfinetar algumas coisas que acontecem, inclusive, no nosso meio, nos dias de hoje. Mas será que, ô Ângelo, não é uma interpretação equivocada, às vezes, que a Acho que igreja até uma estava semente fazendo? uma semente do universalismo, né? Não existe mais Tipo, pecado. já que Deus amou, então tudo pode, porque o amor é isso, o amor liberta. Então agora eu que sou livre, eu posso fazer o que eu quero, talvez uma interpretação assim. Pode ser, porque eu esqueci a frase agora, mas nos materiais de estudo lá que a gente compartilhou um com os outros, uma das frases não tem, historicamente, não existe templo de Apolo, do deus Apolo, em Corinto. Mas Apolo era um patrono da cidade. Mas tem uma cidade perto, acho que 70 quilômetros de Corinto, havia um templo dedicado a Apolo. E uma das frases que foi achada, gravada no templo de Apolo, parafraseando agora, se eu tiver errado, vai surgir uma voz na edição agora falando a frase correta, mas parafraseando, Exatamente mesmo. Uma frase encontrada no templo dedicado a Apolo, à cidade de Delfos, cerca de aproximadamente 70 quilômetros da cidade de Corinto, na Grécia. mais ou menos isso. Então, muitas vezes, a interpretação errada do evangelho, por conta do universalismo, porque é interessante que Paulo vai começar o capítulo 15 falando do primeiro Adão que pecou e fala do segundo Adão que é Cristo. Possa ser que esse jovem tenha interpretado a mensagem do evangelho e falou, já que o primeiro Adão pecou e eu herdei esse pecado, mas agora eu aceitei o segundo Adão, eu automaticamente já absorvo toda a santidade e pureza do segundo Adão e o que eu faço não tem mais problema. É uma semente do universalismo ali, né? No final eu vou ser salvo do mesmo jeito, não tem problema. Mesmo que seja absurdo, eu serei salvo. No versículo, no capítulo 6, o versículo 12, né, vai abordar bastante isso que vocês estão falando agora, né? Que é um famoso texto que era muito, muito citado alguns anos atrás e depois, há uns 10 anos atrás, ele perdeu, parece que ele desgastou, perdeu a importância, a relevância, e não é muito mais citado hoje em dia, mas era muito citado na minha época da adolescência, juventude na igreja, que é o texto: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não permitirei que nenhuma delas me domine. Existia na cultura grega essa ideia de liberdade absoluta, né? Eu sou um ser livre. E dentro dessa visão de liberdade que eles tinham, inclusive a liberdade para atos imorais. É tanto que entre os gregos havia a possibilidade de um homem se aliviar sexualmente praticando masturbação no meio do convívio social, não tinha problema, né? Então, assim, era algo que essa liberdade, ela pode ter sido, como o Léo bem pegou aí, confundida com a liberdade que nós temos em Jesus. E aí Paulo vai usar uma tática de oratória aqui no capítulo 6, versículo 12, que é aquela de criar como se fosse uma discussão, né? Ele cria um adversário aqui na sua cabeça e aquela pessoa ali, ela tá argumentando o seguinte: versículo 12, para mim, todas as coisas me são lícitas. Aí Paulo responde: mas nem todas convêm. Ou seja, todas as coisas são lícitas, mas isso não quer dizer que todas as coisas te edificam, que todas as coisas serão boas para você. Aí o camarada responde:
todas as coisas me são lícitas. Em outra versão, ele vai mudar, ele vai dizer, tudo me é permitido. Tudo me é permitido. E aí, É Paulo, o que é a frase que estava lá no templo de Apolo, entendeu? que Tudo é me um dos permitido. patronos da cidade de Corinto. Perfeito. Então, tudo me é permitido. Aí Paulo vai responder, tudo lhe é permitido, mas eu não me deixarei me dominar por nada, que nada me domine, que nada me trave. Aí tinha uma outra expressão que os gregos usavam, que era a expressão do seguinte, o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Aí no versículo 13, Paulo utiliza-se dessa mesma estrutura de lógica para dizer assim, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor é para o corpo. Veja que o corpo não é para relação sexual, o corpo é para Deus. É para a glória de Deus, para o louvor a Deus. A relação sexual é uma ação que a gente pratica com o corpo. Mas o corpo, o objetivo dele é glorificar a Deus e é para viver e existir enquanto assim estiver, para a glória de Deus. Então Paulo, ele vai pegando as estruturas da lógica que provavelmente municiavam a ideia, essa arrogância até que os coríntios tinham com relação à impureza sexual que eles estavam praticando, como se eles fossem mais livres do que as pessoas lá de fora. Veja o tamanho da liberdade que nós temos aqui. Veja como nós somos desprendidos, como de fato aquilo que o templo de Apolo narrava de que nós temos total liberdade. Aqui não, aqui de fato nós temos total liberdade. Lá ainda tinha algumas restrições, mas aqui a gente é livre. Então, confundindo a liberdade pregoada pelo evangelho com a libertinagem apregoada pelas paixões e concupiscências carnais. É a velha história, né? Confundir liberdade com libertinagem, né? E uma coisa que me chama muita atenção no texto é duas coisas. Paulo vai falar que a mulher era abusada. Então, muito provavelmente, a relação não necessariamente não era consentida. E outra coisa tão grave quanto, ou igual, é que a comunidade sabia. Então, provavelmente, o pai também sabia. E cadê o pai para resolver? E quando você lê o texto, dá uma impressão, quando Paulo fala do orgulho, não é aquele orgulho que eu digo assim, nossa, a gente tem orgulho de ver essa prática, mas é como se fosse um orgulho na tolerância, como se eles fossem, tipo, os bonzinhos por tolerarem esse tipo de coisa no meio da comunidade, sabe? Tipo assim, tá acontecendo isso? Tá. Mas Deus perdoa, sabe? Vamos dar um tempo, as coisas vão se acertar aos poucos. Enquanto isso, a mulher, ela estava sendo, como você mesmo disse, abusada ou algo que estava acontecendo de uma maneira tóxica, que causa um escândalo para os de fora, mas a igreja olha aquilo com uma certa tolerância. Vamos, calma, vai dar certo, tá tudo certo, Deus é bonzinho e isso acaba sendo perigoso, né, Ângelo? Perigoso e hoje em dia, aqui, criminoso, né? Hoje em dia, porque você que pertence a uma igreja sabe que está acontecendo algum tipo de violência, abuso, seja ele psicológico ou físico, e não denuncia as autoridades, não vai atrás, você está sendo conivente. E se caso no futuro seja descoberto isso, e seja descoberto que você sabia e não fez nada, você também responde criminalmente. Não, mas peraí, Ângelo. Agora dando aquela alfinetada pro Wendel responder. Mas, Wendel, a gente não tem que deixar entre nós essas coisas, levar pra fora. Mas isso aí não causa escândalo para a igreja? Veja só, gente. Existem coisas que, claro, nós resolvemos entre nós. Tem coisa que dá pra resolver entre a gente. Agora, tem coisa que não dá. Tem coisa que, infelizmente, tem que ser externado e levado para as autoridades para serem resolvidas fora do âmbito da congregação, questões de abuso, né? Principalmente os abusos físicos, não tem como ser resolvidos meramente dentro do convívio social, né? Então a gente pega algo, vou falar até um assunto mais pesado ainda, você pega uma ação de pedofilia, você quer resolver com oração? Não é assim. A oração é para que o infeliz se converta e se liberte, mas cadeia para ele, tá? Cadeia, presídio, pagar pelo crime que ele cometeu. Não tem espaço dentro da fé cristã para permitir que alguém abuse de uma pessoa
e principalmente na questão sexual, e fique por isso mesmo, tá? Então, assim, existem coisas que devem ser, Paulo vai falar, inclusive, isso depois, no capítulo 6, que existem coisas que a igreja tem que resolver, porque nós vamos julgar o mundo e tal, mas tem coisa que não dá para ser só no âmbito da igreja para resolver, e é preciso aí ter a famosa maturidade para saber distinguir uma coisa da outra, para que a gente possa, de fato, exercer aí com clareza, com postura, com maturidade, tomar as devidas providências para cada situação. Tem coisa que dá para resolver como igreja e tem coisa que não dá, tem que resolver fora extra-campo, fora dos ambientes, né, da ação litúrgica da igreja ou do conselho da igreja. Tem coisa que, infelizmente, tem que ser levada para o lado de fora. Porque você pegar, por exemplo, não só o caso da pedofilia, lógico que aqui o que está acontecendo no capítulo 5 é esse incesto, ou o cara tá saindo com a madrasta, mas a gente tá pegando aqui vários outros exemplos que acabam fazendo com que a igreja se torne um lugar tóxico. Por exemplo, o Wendel falou aqui da pedofilia, mas recentemente uma mega igreja americana com um pastor renomado, altamente conhecido, ele, como que eu posso dizer? Ele tratou um assunto muito delicado de uma maneira um pouco errônea. O Wendel falou, por exemplo, da pedofilia. Mas e no caso da mulher ser agredida pelo marido? Ou de violência doméstica, no caso aqui, até mesmo de violência... Não é violência mental, mas o Ângelo falou desse... Psicológica? Emocional. Isso. Emocional. Recentemente, esse pastor de uma mega igreja, o cara reformado, conhecido, etc., ele tratou aquilo de uma maneira um tanto curiosa, porque ele pegou o que estava acontecendo com uma mulher na sua igreja, ela estava sendo agredida pelo marido, ela foi até os presbíteros da igreja para contar o que estava acontecendo, e simplesmente esse concílio, esse pastor pediu para que essa mulher se calasse e orasse para que Deus tratasse o marido, para que ela perdoasse o marido. E eles foram conversar com o marido para que ele parasse, etc e tal. Só que ele continuou. E essa mulher, ela foi até a delegacia e o marido acabou sendo preso. E o pastor aconselhou a mulher a arrancar a acusação e deixasse que a igreja cuidasse do assunto, e ainda pediu para que essa mulher não largasse o marido, porque Deus poderia restaurar o marido e o casamento. E, bom, no entendimento desse pastor, ele estava até sendo bíblico. Mas, se pararmos para analisar, poxa, a mulher estava sofrendo violência, tanto psicológica como física. Ela estava sendo violentada. E o conselho do pastor foi para que ela se calasse, para que a igreja não fosse escandalizada. Eu acho que isso acaba sendo grave, né, Ângelo? Porque é algo que, por exemplo, nós tratamos aqui no vídeo passado sobre a cultura do local. A igreja se adequa à cultura, beleza, tranquilo, desde que essa não fira os princípios, certo? Se a gente for parar para analisar biblicamente, falando, o que estava acontecendo no caso dessa mulher vai contra a cultura dos dias de hoje, e vai contra o que a Bíblia ensina, né? Porque se a nossa cultura hoje, as leis do nosso tempo diz que esse tipo de situação é caso de polícia, e a Bíblia nos ensina que esse tipo de coisa é algo gravíssimo e Deus não concorda com isso, eu acho que foi uma interpretação tanto errônea desse pastor, né, Ângelo? Com certeza, a gente não precisa ir tão longe assim, mudar de país ou região do mundo. A irmã Helena, né, acho que é Helena, fez a denúncia nos Gideões esse ano, né, e tantos pastores veio a favor dela, tanto quanto outros vieram contra ela, né. Só que, acho que foi uns 2, 3 anos atrás, também teve um pastor de uma determinada igreja também, que antes de começar a live no Facebook, na época da pandemia, né, agrediu verbalmente, fisicamente sua esposa antes da live, só que a live já tava rodando e ele não percebeu, né. E começa a live lá, todo pomposão, todo, irmãos, paz do Senhor e tal. Esquecendo,
aquele versículo de 1 Pedro 3,3, eu decorei desde a infância, né? Assembleiano, né? Que o enfeite de vocês, mulheres, não seja adornos, penduricalhos na orelha, né? Joias, mas seja o vosso exterior, o interior e tal, né? Versículo muito usado para proibir as irmãs de se embonecar todas para ir para a igreja ou até viver embonecada, né? Mas o pessoal esquece de ler, continuar a carta, fala, né? Que, vós maridos, não irritai as vossas esposas, né? Não entrar em atrito, porque quando você entra em atrito, nem adianta orar que as suas orações não vão ser ouvidas. Então, é aquilo que eu falei no vídeo, há 2 vídeos passados. Se o seu mais próximo de você é sua esposa, e seu filho e sua filha, se você não consegue amar e respeitar o seu mais próximo, você vai ter condição de cuidar da igreja? Ainda vou até mais longe. Paulo vai falar isso. Se o presbítero não consegue cuidar da própria família, vai ele cuidar da igreja, da família de Deus? Isso é muito sério, né, gente? Porque eu acho que o pior do que isso é a igreja achar que lidar com o assunto como deveria, nesse caso de violência, chamar a polícia, dar toda assistência para a vítima, lida com isso como se fosse algo que trouxesse escândalo para a igreja. E acabam passando pano para muitos abusos e muitas questões que fazem mal. Muitos pastores que foram contra a pastora Helena, Ângelo, rapidinho, eles se levantaram contra em vídeos, querendo dizer que o que ela fez, às vezes, acaba expondo a igreja, ou caluniando ou generalizando a igreja do Senhor, causando escândalo. Só que eu acho que é o contrário, né? Se você deixa oculto e acaba sendo descoberto, isso causa mais escândalo do que lidar com o problema. E antes que alguém que esteja escutando ou vendo o vídeo murmure contra nós, vou dar um rápido exemplo de um versículo que eu falei para a mulher de um pastor. Acho que agora ele vai se aposentar, ele vai deixar de pastorear e vai para a cidade um pouco longe de onde ele está agora para ficar aos cuidados dos filhos, né? Que a idade chegou. E essa mulher desse pastor, ela foi professora minha de escola dominical algum tempo atrás, e da minha esposa na sala de jovens. Eu não sei porque os pastores que eu vou na igreja insistem em botar na sala de jovens. Eu já não sou mais jovem, a minha barba, eu tenho fio, cabelo branco na barba, e os caras querem me botar na sala de jovens. Eu tô doido pra ir pra sala dos adultos pra debater com eles. Não, Ângelo, você é um meninão. O Ronivon falava isso, lembra do Ronivon? Ronivon me chamava de meninão. Então, como eu moro aqui no sul, né, no Paraná, no primeiro estado do sul, aqui há uma briga muito grande entre o Zion, acho que vocês já ouviram do Zion, né, que também é um barbudo roqueiro, filho de pastor assembleiano, e ele denuncia muito. Tem um canal no YouTube aqui chamado Fala Zion, e ele denuncia muito a igreja, mas ele foca muito no sul do país, né, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E um dia saiu um escândalo aqui no Paraná, uns 2 anos atrás. O ano passado, não sei qual, porque sai escândalo todo. O Zion vive denunciando aqui o estado do Paraná. E acabou sendo assunto na sala de aula, aquele dia na escola, na EBD. E a irmã falando que acha errado o que o Zion faz, o trabalho do Zion, por ser um cristão. Não sei que igreja que o Zion vai, não sei se ele é destemplado, o que ele é. Mas ele denunciou e a irmã ali achou por bem criticá-lo, né, na aula de EBD. Não saí em defesa do Zion, mas falei assim: irmã, a senhora só precisa lembrar de um versículo, que é esse versículo eu vou lembrar para os irmãos aqui, que muitas vezes que está nos ouvindo e fala que é errado que isso venha a ser espalhado. O próprio Jesus disse que o que vocês fazem em oculto será publicado nos telhados, aos 4 ventos. Então, de uma maneira ou de outra, aquilo que as pessoas, esses falsos pastores, falsos mestres fazem com a igreja em oculto, mais cedo ou mais tarde, seja por pessoas como o Zion, seja como pessoas como o Fuxico Gospel, que não tô aqui apoiando nem o Zion nem o Fuxico Gospel, mas não desmerecendo o trabalho de denúncia do que os dois, acho que é os 2 maiores que tem hoje em dia aqui no YouTube e também por site, fazem, mas é lícito que venha. É lícito que venha o escândalo para que os santos se manifestem também, lembre-se disso que Jesus falou. Mas ai de quem, né, vem o escândalo, né? Não é de quem pratica denuncia, o escândalo. É quem pratica. Exatamente. Se fosse assim, rasga a Bíblia, porque todo mundo, Davi, romantiza Davi, mas pai, né, excelente que Davi foi, né?
Um pai top que Davi foi, né? Negligenciando o abuso foi Absalão, né? Absalão fez com Tamar. Não, foi o irmão E- Foi o irmão de Absalão que, com o a irmão de irmã Absalão, né? dele. Com a Com a irmã irmã de dele. Absalão. que fez Com a com que o irmã dele. Absalão se revoltasse contra o seu pai e contra Isso. o seu irmão. E Preciso ouvir de novo a mensagem do Caio. não fica indicando o Caio aqui não, gente, não vão falar que nós três é herege. Mas a questão, É. voltando pro É eles que assunto, estão indicando, eu não indico não, viu? boa. Mas voltando aqui pro assunto, quando a gente vai para esse capítulo da carta, como o apóstolo Paulo vai dizendo e vai apontando, como eu disse aqui, ele fala, vocês parece que têm orgulho, e esse orgulho dá-se a entender que é o orgulho em manter isso oculto. E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático em dizer, não, isso não pode acontecer. Vocês precisam aprender a lidar com o pecado. Não é porque nós somos a religião da graça, da misericórdia divina, e o próprio Jesus nos ensina a amar, e a amar as pessoas, e amar os nossos inimigos, etc., que nós precisamos aceitar esse tipo de coisa no nosso meio. Ou melhor, a gente precisa saber lidar com o pecado, né, Wendel? Porque a sensação que dá em algumas igrejas do nosso tempo, inclusive, é que se apega a outros versículos, inclusive, para acobertar esse tipo de pecado. E usam da tolerância dizendo que não é para os irmãos se preocupar, não, porque Deus vai tratar. Ou em assuntos em que geram revolta nas igrejas, irmãos, fiquem tranquilos porque a vingança vem do Senhor. Como se a igreja não tivesse que lidar com isso. Ou como se nós fôssemos lidar com isso, causasse escândalo. Só que, como eu disse aqui, eu acho que o que causa mesmo escândalo é saber que uma igreja onde deveria ser o povo santo, o povo escolhido por Deus, o povo que preza pelas Sagradas Escrituras, e como nós conversamos aqui no passado, preza em apontar Jesus Cristo a ser mais parecido com Jesus e sermos bíblicos, a gente tolerar esse tipo de coisa. E aí o apóstolo Paulo, né, Wendel, ele parece ser bem enfático com isso, né? Essa questão de denunciar o pecado é o que Paulo faz. É o que Paulo está fazendo aqui na carta aos Coríntios. Ele está expondo que dentro da igreja de Cristo, tá? E o pessoal mais revoltado, né? Os desigrejados mais revoltados, é a igreja de Cristo, tá? O povo que era divisionista, o povo que tinha orgulho de tolerar o pecado absurdo como esse, Paulo ainda trata como santos, como igreja, tá? Então, essa ideia que a gente criou de que a igreja primitiva era a igreja perfeita foi aquela ali do iniciozinho de Atos, capítulo 2 e 3. Ali tava ali um nível ali quase de perfeição. Mas pulou pro 4, pro 5, irmão, acabou. Aí era a igreja cheia de problemas, cheia de discórdia, cheia de confusão. É tanto que... Por que levantaram Estevão? Qual que foi o motivo de levantar? Divisão. Os gregos estavam reclamando que estavam deixando de fora as velhinhas. Então, as velhinhas judias eram beneficiadas, mas o pessoal, as velhinhas gregas e gentias não eram tratadas com a mesma cortesia, com o mesmo amparo. Então, houve uma discordância, então houve uma divisão ali já. Então, assim, é necessário que nós, como igreja, entendamos hoje que a igreja, no seu início, ela não era perfeita, tá? Cheia, essa igreja de Corinto aqui, meu Deus do céu, isso aqui, eu não sei nem se eu teria estômago para congregar num lugar desse, mas Paulo chama eles de bem-aventurados, de filhos de Deus, então vamos diminuir o patamar da nossa régua, que a igreja antigamente já sempre teve problema, tá? Sempre teve problema, só naquele iniciozinho ali que quase não teve problema. Aí nós tem Ananias e Safira, né? Que Deus teve que matar 2 para resolver um probleminha que estava acontecendo ali. Então, a gente precisa compreender que homens, tá? São homens na frente do trabalho, então sempre teremos problemas. Voltando para o assunto de encobrir, de fato a gente não pode ficar encobrindo esse tipo de coisa. Existe uma diferença entre você ter uma pessoa, por exemplo, vamos pegar lá um casal de jovens que pecou, né? Não tem necessidade nenhuma de expor os dois na congregação, se o pecado não foi já publicado para Deus e o mundo.
Se for uma questão pontual ali, entre os pais, a família dos dois ali, conversa com o pastor, disciplina os dois, não precisa expor ninguém, resolvido. Agora, se é uma questão que atingiu a igreja, desmoralizou a igreja diante da comunidade, aí é uma coisa que precisa ser feita, né? Um pedido de perdão em público, uma correção, uma demonstração mais visível aos olhos de todos, é uma outra questão. É preciso ter esse discernimento entre uma coisa e outra. Tem líderes que não gostam de expor só quando o assunto é o clérigo, né? Como o Ângelo tratou. É só quando o assunto é o púlpito. Quando o assunto é a membresia, aí não tem problema. Aí escorraça todo mundo, expõe para todo mundo, desde que seja um membro que não tenha um poder aquisitivo, né? Muito alto. Então aí expõe. Quando é alguém de grande poder, aí muda. Então, assim, é esse tipo de coisa, esse tipo de falta ou melhor, esse tipo de dois pesos e duas medidas que revolta, que as pessoas acabam se afastando da igreja. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, isso é ser humano, isso faz parte. Não quer dizer que há falhas e erros no meio da sua igreja que deixou de ser igreja. Existem pessoas salvas, pessoas libertas. Existia em Corinto, no meio de um povo todo bagunçado desse aqui, salvação. É isso aí, é isso aí. Porque também se cria um. Assim, nós precisamos aprender a lidar com o pecado. O pecado não deve ser tolerado. E eu não estou dizendo tolerado somente olhando para o outro. A gente não pode tolerar o pecado em nós mesmo. Sabe, a gente precisa olhar para o pecado como algo que não agrada ao meu Deus. Porque, como o Ângelo falou, porque se eu sou convertido, se eu recebi a graça, se o Espírito Santo está trabalhando em mim, eu não posso tolerar algo em mim que afeta o meu relacionamento com o meu Deus. Se eu amo a Deus como Ele me amou, e se eu estou aprendendo a amar a Deus, e nós em comunidade estamos aprendendo a amar a Deus, a gente não pode tolerar certos tipos de pecado, porque nós somos um povo bíblico, nós temos a instrução, nós temos um Deus, e detalhe, o nosso Deus é vivo e é presente no meio da igreja. Nós não somos aqui abandonados, nós não estamos vivendo numa fé de um Deus que já partiu. Pelo contrário, a nossa fé ela é movida por um Espírito que habita em nós e a confirmação do próprio Jesus de que estaria conosco até o fim dos tempos. Se o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Senhor está no nosso meio, nós não podemos tolerar o pecado. Mas é interessante também que a gente tem que tomar cuidado para também não sermos santarrões demais. Não receber as pessoas que têm dificuldade, que têm problemas, afastar por completo, como o Ângelo disse, né? Vamos entregar a Satanás todo mundo e acabou. Vamos viver aqui na nossa panelinha, no nosso grupinho de perfeitos e santos. A questão é que o próprio apóstolo Paulo diz assim, ó, lá, né? Que ele fala, vocês não devem se associar com as pessoas imorais. Só que no versículo ele diz assim, ó, com isso eu não estou me referindo aos imorais deste mundo. O que ele está querendo dizer? Ele está falando assim, olha, o mundo precisa da mensagem do evangelho, precisa do amor de vocês e precisa da reconciliação que o meu povo está trazendo. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 5, ele fala que, inclusive, que é o dever da igreja levar a reconciliação aos povos. Então eu recebo o imoral, eu recebo o pecador, eu abraço essas pessoas que são diferentes de mim ou piores do que o meu estado moral nesse momento, mas o meu intuito não é recebê-los e aceitá-los e aceitar o pecado deles também, mas é receber em amor, serem corrigidos em amor e permitir que depois eles também me corrijam, porque eu acho que é isso que é a comunidade. Não dá para ficar passando pano, né, Ângelo? Não dá para ficar passando pano pelo pecado alheio. E também a gente não pode ser os santarrões e os crentões chatos que não recebem ninguém, que não participam de nada, que não vai em lugares que não são cristãos, etc. Se eu olho para o meu pecado e eu olho para o meu irmão que está cometendo outro pecado, então talvez na cabeça da pessoa pode ser, não, eu não posso corrigi-lo porque eu também tenho o meu próprio pecado. Sendo que, na realidade, a ideia deveria ser, eu corrijo o seu pecado, você corrige o meu e a gente cresce junto. Porque isso é a comunidade, isso é santidade. Não é, por exemplo, assim, é misericórdia. Deus teve misericórdia com o meu pecado.
Mas eu estou tratando com o meu pecado e eu tenho que ter misericórdia com o pecado do Ângelo. Mas o Ângelo vai apontar para mim o meu pecado, eu vou apontar o dele e a gente cresce junto. Não é também um lugar, né, onde cada um fica apontando o pecado do outro e todo mundo se odeia na comunhão, né? Porque você pega, por exemplo, a carta de Tiago, quando ele fala confesse seus pecados uns aos outros, nos dias de hoje isso é meio complicado, porque se você vai confessar o seu pecado diante da comunidade, é capaz de você ser mais condenado e julgado do que ser tratado, né? Porque a comunidade em si, ela deveria trazer cura em comunhão, ou seja, um tratando o outro em acolhimento, em misericórdia, e é dessa maneira que há o crescimento. Santidade, não preciso nem dizer aqui, não quer dizer perfeição, e sim ser separado para algo, mas você não é separado sozinho, porque o Pai é nosso, a fé é nossa, o pão é nosso, o perdão é nosso, né? E aí, ô Wendel, pra gente fechar esse vídeo aqui, você falou muito pouco hoje, cara, pelo amor de Deus. Pra gente fechar, Tô achando que eu você entendeu? Se o sintoma aqui apresentado por Paulo é essa displicência em lidar com a imoralidade, qual seria então o antídoto aqui? Como tratar isso para que essa igreja possa ser curada e a gente possa levar um tratamento saudável também pra gente? É um resumo da ópera, né? Dessa questão é que a igreja estava se orgulhando de ser tolerante com o pecado e faltava uma postura corretiva, né? Pecado precisa ser corrigido. Vai pegando bem o que o Ângelo falou, é necessário ter a autocrítica, né? E analisar a si próprio, não só ficar julgando as falhas, os defeitos alheios, mas corrigir a si próprio, olhar para dentro de si, olhar os próprios pecados e ajudar o outro nos seus pecados, ajudar no sentido de auxiliá-lo para que ele abandone os seus pecados. A igreja tem um viés, muitas vezes, de que todo pecado, ele é automático, a pessoa é liberta automaticamente de qualquer pecado assim que ela pisa o pé na igreja. E não é assim. Tem pecados que são instantaneamente, que as pessoas são instantaneamente libertas. Outros não, outros precisam de um tratamento, principalmente questões como orgulho, arrogância, egoísmo, questões que envolvem os sentimentos, na maioria esmagadora das vezes, nós precisamos constantemente de sermos polidos, de sermos tratados, de sermos lapidados, orientados. Só que como o Léo falou, às vezes você vai comunicar para alguém, tentar buscar ajuda, auxílio em alguém que você está em pecado, e essa pessoa, ao invés de só tratar com você, no dia seguinte a comunidade inteira está sabendo que você está enfrentando um pecado. E ao invés de a comunidade, sabendo disso, te apoiar e te auxiliar a sair do pecado, ela te taca pedra. Então é uma necessidade da igreja. Hoje, diferente da de Paulo, é que depende muito de quem faz, né? Infelizmente, hoje é aquilo que a gente estava falando, né? São dois pesos e duas medidas. Depende de quem pratica, depende de quem é o pecado. Para uns é disciplina, correção, exclusão. Para outros é abraço, é afago, é cortina de fumaça, é problemas pequenos que são levados adiante, enquanto outros estão praticando coisas muito piores e não são tratadas. Então, assim, a gente vive essa necessidade de pessoas que condenem o pecado, mas que estejam estendendo a mão para abraçar aqueles que se arrependem. E aí, pegando o finalzinho do capítulo, né? Paulo vai dizer para a gente se afastar daquele que é irmão, que está dentro da igreja, e se diz irmão, mas continua vivendo no pecado, não quer saber de abandonar o pecado. Então, esse daí, infelizmente, a gente tem que nos desassociar, né? A gente não pode conviver com essas pessoas. Mas as pessoas de fora, como o Léo já bem disse, essas aí, quem trata é Deus, tá? Aí o versículo 13 do capítulo 5, mas Deus julgará os que estão de fora. Portanto, afastem-se de entre vocês o ímpio. Então, os de fora não adianta nada ficar tacando pedra no pessoal que tá lá na parada gay, pro pessoal que tá lá no rodeio X ou Y, ou na festa tal ou tal. Deixa as pessoas viverem a vida delas. Agora, se essas pessoas querem fazer parte da igreja e elas estão se utilizando
Estou usando aqui nomes aleatórios de eventos, tá? Para praticar pecados, aí a gente tem que chamar o irmão. Você não pode participar da igreja de Cristo e continuar nessa conduta. Essa conduta a Bíblia condena, isso não faz parte do reino dos céus. Aí tem que dar, aí tem que dar as orientações, tem que dar as diretrizes para a pessoa e não simplesmente condená-la e expulsá-la daí. Não, você não se converteu de verdade, não. Quando você quiser se converter, você volta depois. Não é assim que funciona. Tem pessoas que precisam de um tratamento. E você vai ser exemplo para eles, né? Será o exemplo deles. Então, assim, há uma necessidade somente de nós termos cautela e prudência e depender, tá? Aqui a gente está falando muito sobre interpretação bíblica, sobre maturidade, mas nós precisamos, acima de tudo, de depender do Espírito Santo de Deus para esse tipo de situação. Precisamos da direção de Deus, porque muitas vezes duas situações são muito parecidas e a gente acha que do jeito que a gente tratou a primeira vai ser tratada a segunda da mesma forma. E às vezes não é. Precisa ser tratada de forma diferente. Ah, mas a situação é parecida. Mas talvez a motivação seja outra, talvez a intenção é outra, então a gente precisa da direção do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. E é interessante esse fechamento do Wendel, né? Aí eu já estou dando as minhas considerações, aí eu já passo para o Ângelo fazer o fechamento, né? Essa dependência do Espírito Santo. Acho que esse é a chave, né? A dependência de Deus. É levar em consideração que você é muito pequeno, que você que você recebeu misericórdia de Deus. Você precisa ter misericórdia do irmão, ao mesmo tempo em que você não pode aceitar o seu próprio pecado e ajudar o seu irmão a não tolerar o dele. E isso a comunidade cresce. A gente, não é o nosso dever julgar os de fora, como o Wendel disse, mas é o nosso dever sermos melhores para glorificarmos a Deus. E como o Ângelo mesmo disse aqui nos vídeos passados, e eu concordo totalmente, quem nos convence disso, quem nos ajuda a melhorar é o próprio Espírito Santo, a dependência de Deus, né? Hoje em dia tem surgido muitos escândalos dentro da igreja, e muitos deles foi porque não souberam tratar ou não quiseram tratar. Jogaram para debaixo do tapete, ou omitiram muitas coisas, ou se deixaram se contaminar com muitas coisas erradas, e esse é o perigo, né? Que a gente possa ter sabedoria e saber lidar com isso e sermos uma igreja santa, não perfeita, mas uma igreja que busca agradar e ser parecido com o próprio Jesus. Isso aí. E se você é um líder, você é um pastor, você tá cuidando de uma comunidade, chegar até você um assunto que envolva a polícia, não tenha medo de denunciar e não tenha medo de escandalizar o evangelho. Você vai escandalizar muito mais o evangelho se você acobertar isso. Seja a luz, mostre para a sociedade que a igreja de Jesus Cristo, que um servo de Deus, ele não acoberta crime. Na realidade, ele trata como deve ser tratado. Seja santo, seja claro, faça o que deve ser feito e não acoberte nada. Você vai escandalizar muito mais se você fizer isso. O tema de uma maneira bem abrangente, né? Falando para os irmãos aí que estão aí, talvez no delito, né? No pecado, imoralidade, busque a Deus, ore, leitura da palavra de Deus, compreenda que o seu chamado é maior, que o que Deus tem para você é maior que a comunhão com Ele, tá? Não tô falando aqui de ministério grande, de sucesso, não, nada disso. Tô falando de comunhão com Deus, que isso é maior, que isso é melhor, que isso vai gerar muito mais alegria, muito mais prazer, muito mais contentamento e vale muito mais a pena do que meia hora, 2 horas de euforia e prazer e depois condenação. Tem uma frase que eu gosto de falar que é: a verdadeira alegria, ela não produz arrependimento, tá? A verdadeira felicidade, ela não vai gerar contrição em você amanhã, ela não vai gerar desespero, ela não vai gerar desânimo. A verdadeira felicidade, ela é boa. E ela é boa hoje, ela é boa amanhã, ela sempre será boa, né? O dia que um pai abraça o seu filho, a felicidade de estar ali com o seu filho, essa felicidade nunca vai se tornar algo ruim. A felicidade de um cônjuge para com o outro, quando faz o que o outro
sente bem, isso nunca vai ser ruim, tá? Isso nunca vai ser ruim. Mas essas alegrias momentâneas, esses prazeres, meros prazeres, você faz hoje, amanhã você se sente a pior pessoa do mundo, tá? Então, a busca da felicidade, ela tem que estar atrelada à santidade. A verdadeira felicidade, ela é santa, tá? Toda felicidade que não está atrelada à santidade não é felicidade de verdade. É um produto falso do inimigo, só para gerar prazer, dopamina para nós, mas depois vem o arrependimento, a contrição. Então, para os irmãos aí que estão lutando, continuem lutando, busquem ajuda, encontre pessoas que possam te ajudar em oração, pessoas para quem você possa confessar os seus pecados e seguir em frente, buscando aí sempre estar mais e mais prontos para a volta do Cordeiro de Deus. Bom, meus amigos, aqueles que nos acompanham, por algum motivo o microfone falhou em alguns momentos da gravação e também nesse final, no momento da despedida. Mas estou aqui para agradecer a audiência e pedir para vocês não esquecer de curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações para que você não deixe de nos acompanhar. E não esqueça, se você está acompanhando o desenrolar de alguma coisa na sua comunidade, na sua igreja, que necessita a denúncia às autoridades, faça isso. Não seja conivente, em nome de Jesus. Obrigado.